uma palavra para que possamos estar ministrando nesta noite. Eu estava olhando para esta história, para este momento a qual o nosso patriarca Jó passou, e eu comecei a meditar, e aí vem as palavras, os irmãos falando aqui, é a só confirmação da mensagem que o Senhor tem para esta noite. Eu quero pregar nesta noite subordinado a um tema: o Deus que muda a história. Aleluia, o Deus que muda a história, Ele está aqui nesta noite. É quando eu olho para a história de Jó, para a vida de Jó, nós vemos que quando nós abrimos a nossa Bíblia, lá no capítulo 1, nós vemos que a Bíblia diz que Jó, ele era um homem muito bem sucedido, um homem muito bem abençoado por Deus, e a Bíblia diz que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. E o que nos chama a atenção dentro desta palavra bíblica é que do dia para a noite, Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu toda a sua fazenda, Jó perdeu de uma só vez, aleluia, 10 filhos, aleluia, que tinha para a sua alegria. Mas o mais interessante, a Bíblia nos fala que Jó perdeu os seus bens, como os seus animais, a sua fazenda, e a Bíblia diz que Jó, ele tinha muitos servos à sua disposição, e a Bíblia diz também que Jó perdeu todos esses servos, aleluia, e eu começo a entender, eu começo a observar que a vida de Jó começou do dia para a noite. Ele começou a passar por um meio de um deserto, por um meio de uma situação muito complicada, e a Bíblia diz que o Senhor, ouvindo os filhos do Senhor, a Bíblia diz que quando os filhos do Senhor vieram até ao Senhor o adorar, a Bíblia diz que veio também o Satanás, o intruso, para, aleluia, a presença do Senhor. E é interessante que Deus, ele começa a dar testemunho de Jó, e diz: Jó, você tem observado o meu servo Jó? Você tem observado que ele é um homem sincero, um homem temente a Deus, e um homem que se desvia do mal? E a Bíblia diz que quando o Senhor começa a falar isso de Jó para Satanás, Satanás diz: mas Senhor, é de balde que Jó tem servido? Arranca tudo que ele tem, e tu vais ver Jó blasfemar diante da tua face. E a Bíblia diz que dentro da vontade permissiva, dentro da vontade soberana do Senhor, o Senhor permitiu que o diabo arrancasse tudo de Jó. E é interessante que a Bíblia diz que de vez Jó reclamar, de vez Jó murmurar, de vez Jó agora, aleluia, deixar abandonar tudo, ele diz não. A Bíblia diz que então se levantou Jó, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça em sinal de humilhação, lançou-se sobre terra e adorou ao Senhor. Aleluia! É interessante que quando o crente ele está na prova, ele entra numa prova, ele entra no meio do deserto, de vez ele reclamar, pastor Durval, de vez ele murmurar, o crente, aleluia, ele começa a adorar ao Senhor. E o segredo da vitória do crente está aqui. O segredo para que o Senhor venha mudar a nossa história é nós adorar a Ele em meio à situação difícil, em meio ao deserto, em meio à luta, em meio à dificuldade. Vai adorando ao Senhor, porque eu quero te dizer que quando o crente adora, o Senhor rasga o céu e manda a sua vitória, e o nome do Senhor é glorificado. E é interessante que quando Jó começa a adorar, ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, mas bendito seja o nome do Senhor. Jó, ele é um exemplo de um homem fiel ao Senhor. Jó, ele é um exemplo, aleluia, de pessoa que passa na prova e glorifica o nome do Senhor. Mas parece que vejo o diabo ficando muito furioso. O diabo ficou muito furioso com Jó,
porque Jó perdeu tudo e começou a adorar ao Senhor. Eu quero abrir um parente para te dizer que quando você passa pela prova, cantando, adorando o nome do Senhor, o diabo ele fica furioso. O diabo diz: mas aquele crente é doido, aquele crente é maluco, ele está passando pela prova, ele está passando pelo deserto, ele perdeu o emprego, ele perdeu, aleluia, até mesmo o seu nome, mas ele está adorando ao Senhor. Aí parece que vê o Senhor olhando para Jó e diz: vai adorando Jó sim, porque eu vou te abençoar, Jó, eu vou fazer um milagre na tua vida, eu vou mudar o teu cativeiro e o teu nome vai ser glorificado na tua vida. Eu quero ser profeta nesta noite para a tua vida. Talvez você entrou aqui passando até mesmo pelo meio do deserto. Talvez o ano de 2012 foi um ano de deserto, mas eu quero profetizar que o ano de 2013 será um ano de vitória para a tua vida. Porque o mesmo Deus de Jó é o Deus que está na nossa frente. Mas vamos correr. A Bíblia diz que quando Jó adora o Senhor, quando Jó glorifica o Senhor, a Bíblia diz que Satanás volta outra vez para a presença do Senhor e diz: o Senhor fala com Satanás: observaste o meu servo Jó? É um homem sincero, temente a Deus, e que ainda retém a sua sinceridade. Jó, em meio a toda essa situação, perdeu todas as suas ovelhas, os seus camelos, as suas jumentas, os seus bois, os seus 10 filhos, em um vento que veio do deserto. A Bíblia diz que bateu nos 4 cantos da casa e matou todos os filhos de Jó. Agora você começa a observar Jó pegando no caixão de 10 filhos de uma só vez. Aí o diabo chega para falar isso. O Senhor diz: mas Jó ainda retém a sua sinceridade, Jó ainda adora no meio da prova. Era isso que o Senhor estava dizendo. Mas a Bíblia diz que o Senhor permitiu que Deus, ou seja, Deus, o Senhor permitiu que o diabo viesse agora tocar na pele de Jó, na saúde de Jó. E é interessante que a Bíblia diz que Satanás tocou na vida de Jó, e que do alto da cabeça até a planta dos seus pés, ele foi tomado com chaga, com grandes feridas. Mas a Bíblia diz, como não bastasse Jó, ele sentou na cinza, começou ali a raspar com um caco de telha. A Bíblia Sagrada nos diz isso. E quando Jó está raspando as suas feridas, quando Jó está ali se lamentando, até mesmo porque era crente a ruína de Jó, a Bíblia diz que a mulher de Jó chega até Jó e diz: Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre, Jó. Mas a Bíblia diz que Jó, aleluia, ele permaneceu perseverante diante da presença do Senhor, porque ele acreditava no milagre. Aí nós vemos a Bíblia Sagrada, lá no capítulo de número 19, e o versículo de número 25, a qual Jó, ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará de sobre a terra, e depois de consumir a minha pele, ainda em carne eu vereis a Deus. Jó, ele olhou para a sua esposa e disse: como qualquer doido assim, fala tu. Mas o interessante é que Jó, ele cria no milagre. Ele diz: depois de consumida a minha pele, ainda eu vereis a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu quero somente falar desta parte, eu já quero encerrar. Mas quando Jó estava dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive, Jó estava dizendo: eu sei que tem Deus que cuida de mim. Eu sei que tem um Deus que olha para mim, que em meio a esta situação que eu estou vivendo, o meu Deus vai se levantar para fazer um milagre nessa história. Redentor da antiga aliança era aquele que levava alimento para os órfãos, para as viúvas, para os menos favorecidos, para aqueles que não tinham
necessidades, aí vinha o Redentor para abençoar essas vidas, para abençoar essas famílias. E Jó, olhando para o seu Deus, olhando para a sua situação, Jó fala: eu sei que o meu Redentor vive, ele vai se levantar em prol da minha situação, em prol desta situação, em prol desta prova que eu estou passando. Eu quero ser profeta na tua vida, meu irmão. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a tua necessidade aqui nesta noite, eu não sei como você tem chegado aqui, eu não sei como você tem vivido o ano de 2012, mas eu quero ser profeta que o teu Redentor é o mesmo Redentor de Jó, é o mesmo Deus que foi na vida de Jó, é o mesmo Deus que foi na vida dos patriarcas, é o mesmo Deus que foi na vida dos profetas, e é o mesmo Deus que está contigo para te dar vitória. Quantos acreditam assim? Pode levantar a sua mão e ter um brado de vitória para adorar o nome do Senhor. Jó, ele vai dizendo: depois de consumir na minha pele, ainda em minha carne eu verei a Deus. Sabe o que Jó estava dizendo aqui? Jó estava dizendo: eu não vou morrer, eu vou ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida. Talvez você chegou aqui dizendo: eu vou morrer, a minha situação já não tem mais jeito, pela minha ótica humana já não tem mais saída. É engano teu, meu irmão. A promessa do Senhor está de pé na tua vida. Se o Senhor te prometeu que Ele vai te abençoar, se o Senhor te prometeu que Ele vai salvar a tua casa, a tua família, que Ele vai mudar o cativeiro, Ele vai fazer isso, porque Ele é o Deus que muda a história, e Ele é o Deus que está aqui nesta noite. Quantos estão sentindo a presença dEle? Pode dar glória para glorificar o Senhor. A Bíblia diz lá no capítulo 42, no livro de Jó, a Bíblia diz: o Senhor, no versículo de número 10, o Senhor virou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Eu quero dizer que quando o crente ora, não tem muralha, não tem problema, não tem dificuldade, não tem nada, não tem luta, não tem deserto que dura para sempre. É como o salmista diz: o choro ele pode durar uma noite inteira. Quando o salmista está dizendo que o choro pode durar uma noite inteira, ele está dizendo: a prova, a luta, a dificuldade pode durar por um tempo, mas certo é que a alegria, que a vitória, que o milagre, ele vem pela manhã. E eu quero ser profeta na tua vida. Só você que acredita, levante a sua mão. Eu quero profetizar que o amanhã de Deus está chegando para a tua vida, para a tua casa, para a tua história. Aleluia, Ele está presente nesta noite para te dar vitória. Ele está presente aqui nesta noite para te dar vitória. Talvez você tenha vivido no meio da noite, no meio da escuridão, mas o Senhor está dizendo: